Bem-vindo, bem-vinda você a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação. Hoje a gente vai conversar com Denise Araújo. Ela é professora da Rede Municipal de Guarapari, na Escola Eugênio Deuclésio Borges, que é uma escola de ensino infantil e ensino fundamental. A Denise, ela veio participar do 6º encontro de aposentados e aposentadas do Sindiúpes para contar histórias. Sim, o convite que eu recebi foi para contar histórias de uma forma diferente, lógico, né? Uma forma que atendesse o público de hoje, porque o nosso público hoje são profissionais da educação que não estão mais na ativa, né? Mas não por isso deixam de merecer uma história bem contada, uma história que possa se divertir e levar essa diversão a outros. Então, a proposta da contação de história é essa. A contação de história para o nosso público de profissionais que não estão na ativa é uma diversão. Não é só o contar história por contar. É contar história de uma maneira lúdica, onde que possa ter outros, como assim, a história abrindo portas para outras coisas, outras oportunidades. Pois é, mas a gente fala que história é para criança, né? A história infantil, a história João Maria, né? Tem outras histórias. Como é que é uma história para um aposentado, para uma pessoa da terceira idade? Eu tenho 60 anos. Como é que seria uma história para mim? Olha, uma história para você, uma história para os profissionais que estão aqui participando desse encontro, é uma história onde que possa ser refletido alguma coisa boa, né? Alguma coisa de bom. A história que eu escolhi, ela fala sobre um tesouro. E fala sobre um tesouro que uma bisavó deixou. Então, a bisneta, quando completou determinada idade, ela teve direito de receber esse tesouro. Esse tesouro são legados, são contos populares, são a história originária dessa família. E aí, todos nós temos uma história. Todos nós somos personagens importantes na nossa história. E é preciso que algumas pessoas sejam despertadas quanto a isso. Porque por mais que a gente trabalhe na educação, tem muitos colegas que ainda não se veem fazendo parte da própria história. Não veem essa necessidade, esse grau de importância que a gente tem na nossa história e fazendo parte da história de outros. E quando eu falo outros, eu me refiro aos nossos filhos, a quem tem netos, aos sobrinhos, à história dos nossos amigos. Porque tem gente que fala que a gente não... tipo assim, eu não preciso de ninguém, eu sou completamente independente. A gente pode ser independente por um monte de coisa, mas a gente depende do acalento de um amigo, da nossa família, de um colo de vez em quando. E algumas histórias trazem isso, traz essa abertura, trazem esse leque e trazem essa reflexão de que nós somos colo e nós podemos dar colo e receber colo. Eu sei, a sua oficina ela não é só uma contação de história. Tem dança, tem teatro, tem uma série de atividades. Sim. Você usa isso na sala de aula? Quando eu tenho oportunidade, eu sempre uso. Eu sempre procuro levar algo diferente para dar apresentando. Porque quando a gente pega uma música e escuta uma música só por escutar, de repente ela não traz nada. Mas quando a gente pega uma música, analisa a letra, vê se tem alguma outra coisa que a gente pode usar junto. Tipo, eu peguei a música tal e achei um livro. Ela me remete a uma determinada história. Por que eu não vou juntar os dois? E aí a gente começa a juntar, daquela contação de história, a gente pode fazer uma brincadeira, a gente pode fazer uma dança, a gente pode fazer uma dramatização em cima e uma sequência didática, porque nem tudo é só oralidade, nem tudo é só cantar. Então a gente tem a oportunidade de juntar uma coisa a outra e com as crianças ainda, levar a proposta da leitura escrita, trabalhando dessa forma. Você foi uma criança peralta quando você estudava ou você era uma pessoa quietinha? Não, por incrível. Porque hoje você usa a dança, o teatro, você se manifesta. Isso era assim quando você era criança? Não.
Eu sempre tive muitos amigos, sempre tive facilidade de fazê-los, mas eu não era uma criança assim. Eu nunca fui considerada uma pessoa muito tímida, mas eu tinha muita dificuldade para falar, para me expressar. E isso eu quebrei fazendo teatro, fazendo arte e educação, voltado para o teatro. Aí eu fui quebrando essas barreiras e começando a me posicionar. E a dança também me ajudou muito. Ô, Denise, voltando para a sala de aula, porque você é professora. Sim. Né? Seus alunos têm 7, 8 anos. Né? Você acha que a educação necessita dessas atividades extracurriculares? Ou seja, o teatro não está no currículo, a dança não está no currículo, a história infantil não está no currículo, a música não está nesse currículo. O aluno que vai para a sala de aula é a falação, né, a didática e tal, mas não tem essas atividades. Na escola você tem poucas atividades que dependem disso. Assim. Você acha que isso ajuda a criança no desenvolvimento dela? Não está explanado dentro das leis do currículo, mas está lá a ludicidade. A criança tem o direito, nossos alunos, independente se é criança ou não, de aprender com o lúdico, com a ludicidade. E isso tudo faz parte da ludicidade. Isso tudo. Porque se eu conto uma história só por contar, igual eu falei, eu escutei uma música só por escutar, não vai remeter a nada. Mas se aí eu conto uma história, se eu peço para o meu aluno contar essa história, vamos pensar se tem uma música, vamos procurar junto de repente, ou senão eu quero contar uma determinada história. Eu sei que existem músicas que estão relacionadas, por que não levar umas 3 músicas, colocar para a turma e para eles decidirem qual que a gente vai fazer algum trabalho, porque isso aí conquista a confiança deles, e eles vão fazer com gosto, porque eles participaram dessa escolha. Então, assim, pode não estar lá dizendo assim, você tem que trabalhar com isso. Mas quando a gente quer avançar, quando a gente quer conseguir alguma coisa, a gente pega e transforma as oportunidades. E eu vejo que eu consigo transformar algumas coisas. Não sou a melhor professora do mundo, eu sei que tem muitos profissionais, muitos bons, muitos melhores, mas assim, cada um dá o que pode, o que conhece, o que tem. E eu gosto de trabalhar dessa forma, apesar de que não faz parte da regra, vamos colocar, da regra do jogo, eu trabalhar dessa forma. Mas eu me sinto bem e vejo resultado. Então isso para mim é muito importante. Você é uma mulher negra, professora da rede pública, né? Você deve ter feito um concurso para ser professora, sei lá, estudou para isso e tal. Você acha, na sua condição hoje, e fazendo o que você faz, ensinando música, dando uma aula mais envolvida com cultura e tal, foi difícil fazer isso? É difícil na sua condição? Sempre é difícil, sempre. Sempre é difícil. Sempre vai ter alguém que, mesmo que não fale nada, vai estar ali como se estivesse apostando. Será que vai dar certo ou não vai dar certo? Então, sempre tem. Sempre tem. Eu sempre ouvi, eu acredito que você também, algumas pessoas negras falarem assim, a gente tem que sempre estar se policiando porque a gente precisa ser melhor do que o outro. A gente tem que provar todo dia que somos melhores. Eu falo a verdade, eu não me preocupo muito em provar para ninguém que eu sou melhor, não. Eu só faço, porque eu acredito que vai dar certo. Então eu faço. Mas que eu sei que há, sim, essas questões, né? Porque o racismo estrutural ele está em toda parte, isso faz parte de um racismo estrutural, essa cultura de achar que o preto, que o negro não tem vez ou que é incapaz de fazer alguma coisa, está presente em todos os ramos. E a educação é gritante, tá? É gritante. A questão do Estado laico precisa ser acordado, porque o Estado não está laico nenhum dentro das escolas. Tem muitas escolas aí fazendo orações católicas, orações protestantes, mas eu queria ver se fosse lá dentro de uma escola um pai de santo, se ia ter a mesma receptividade que as outras religiões têm, porque não tem. E tem muitas crianças que são filhos dessas matrizes africanas, são filhos de várias denominações de religiosidade espírita, e se denominam como outra religião. O católico tem um monte. Por quê?
porque temem até hoje de falarem que são de determinadas religiões. Os pais não falam, quando precisam colocar, nem sei se usam isso mais de colocar religião, mas se precisar colocar religião, vão lá e colocam outra, porque temem que seus filhos sofram preconceitos dentro da escola. Isso Você é um já fato. sofreu algum preconceito por tentar realizar esses trabalhos que você faz, essa diferença que você faz? Assim, te contar na íntegra, eu não sei contar mais não, mas eu sempre escutei assim, você acha mesmo que vai dar certo? Sabe? Teve uma vez que eu apresentei um projeto, o projeto satisfez a escola toda, vamos dizer assim, porque valeu a folga, né? Porque aqui em Guarapari, dia 20 de novembro é feriado, e aí, coincidentemente, é dia da consciência negra, né? O feriado é por conta disso. Uhum. Então, eu não lembro o dia que caiu, acho que caía na terça-feira, então a gente folgaria numa sexta, tipo isso. Caía na terça, a gente folgaria na segunda. Então, a diretora, na época, descobriu que outras escolas estavam levando projetos e ela sabia que a minha turma ia apresentar um projeto para a família deles. Aí ela pediu se eu poderia abrir para os outros, se eu poderia mandar para a secretaria e tal. Ela tinha gostado, aí eu abri para os professores, todo mundo gostou. Mas eu escutei falas de colegas que eram contratados, que falavam assim, que determinadas pessoas falavam para eles: olha, não precisa fazer não precisa se desgastar não, que é só um projetinho. Então, assim, você vê que você está fazendo uma coisa, mesmo as pessoas tendo folga por uma coisa que você que criou, e mesmo assim você é boicotado. Não sabia qual era a lei. E depois, 10 anos depois, eu fui chamada para dar essa formação. Eu que fui lá buscar informação, consegui informações por outros meios, e fui chamada para dar a formação. Pois é. A luta contra o racismo, o combate ao racismo, é uma luta diária e constante. Sim. Você, antes de ser professora, você foi para o outro caminho, que é a dança. Sim. Na dança é mais fácil do que na educação. Na dança, a dança para mim, a dança era como vamos dizer, era como se fosse um hobby, era uma coisa que eu me sentia bem, eu tinha prazer de dançar. Era um prazer em dançar. Tanto que eu não levei essa dança para o profissional, para eu trabalhar com isso. Né? E eu fiquei um tempão fora da dança, depois eu voltei, fiz uma formação profissional em dança afro, mas eu tinha ficado muito tempo afastada. Tinha contato com a dança, por quê? Porque eu tinha amigos que sabiam que eu era da dança, sempre tive contato. Então, por exemplo, precisou para uma comissão de frente, precisou de alguém, uma escola de samba, sempre tive indicações para ir. Então, esse era a minha ligação com esse mundo da dança durante esse tempo, mas eu fiquei afastada da dança. Então, assim, eu passei por outros caminhos, né? Eu fui da educação, aí eu fiz o magistério, trabalhei um tempo, era contratada, não gostava muito das coisas, saí, passei um tempo, trabalhei em indústria, que eu trabalhei na Garoto, e quando eu voltei para a educação, eu já voltei efetiva de Guarapari. Então, nesse meio tempo, eu passei por outros caminhos. Aí fiz arte e educação, que era voltado para o teatro. Também saí da dança para fazer arte e educação. Saí da dança afro, fui fazer dança de salão e voltei para a dança afro. Então, assim, sempre foi minha válvula de escape estar nesse movimento de cultura, nesse movimento de dança. Né? Então, eu fui criada dentro de uma escola de samba. Eu sou cria de samba. Meus pais, a minha família toda são de escola de samba. Né? Então, isso sempre existiu na minha vida, essa movimentação cultural sempre existiu. Pois é, a Denise veio trazer toda essa bagagem aqui para o Encontro de Aposentados. Muito obrigada, foi eu que agradeço. Bom, sabe? Eu queria que você deixasse um recado para os nossos aposentados e aposentadas do Sindiúps, também para os professores da Ativa. Um recado? O que você pode dizer? Eu acho que é importante a gente não deixar a criança aqui dentro da gente morrer. E quando a gente pensa que a contação de história é uma contação infantil e por isso que eu não vou, é sinal que eu estou deixando essa criança morrer. Então a gente precisa deixá-la viva, porque essa criança é o fogo que faz a gente correr atrás das coisas, que faz a gente viver, que faz a gente experimentar coisas novas. Não é porque está aposentado que envelheceu, que acabou a história, não. A aposentadoria, eu acredito que seja virar a página para uma nova história, para outras oportunidades. Então, não perca as oportunidades. Beijo. Pois é, você que assistiu esse episódio e você que está aí, que não é sindicalizado,
venha para o Sindiluz. Exatamente. Muito importante a sua sindicalização. Um sindicato forte é um sindicato que pode lutar mais pela categoria. Então, agradeço a sua audiência e até um próximo episódio. Tchau.